começando mais uma análise aqui pela TV Mar, que também é transmitida pelo portal GazetaWeb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Antônio Carlos Gouveia, que nesse momento de ajuste fiscal também passa pelos seus problemas dentro do DETRAN. E Antônio Carlos, a gente percebe que com essa crise, principalmente a crise que própria credibilidade do governo federal, é cada vez mais difícil para o próprio motorista, digamos assim, querer não só tirar a sua carteira de motorista, mas ele também há uma preocupação em relação até aos preços da carteira. Você conseguiu resolver dentro do DETRAN aquele impasse, independente do ajuste, de que a carteira do motorista em Alagoas é considerada uma das mais caras do Brasil? Boa tarde. Boa tarde a você, Odilon. Boa tarde a todos que assiste essa entrevista, cumprimentando aos alagoanos, cumprimentando a quem faz a TV Mar e dá conta e cabimento de que é um desafio que se renova a cada dia. Nós fizemos um encontro o mês passado com todos os Diretrans do país aqui através da AND, Associação Nacional dos Diretrans. E para surpresa minha, a média da CNH está em R$ 1.600 e a de Alagoas se encontra hoje em torno de 900, podendo chegar a 1.200 na categoria B. Então esse ranking foi, digamos assim, reduzido. E Alagoas saiu daquela indicação de uma das mais caras para uma das indicações, digamos assim, menos gravosa. Entretanto, o que está por trás da emissão de uma CNH é a responsabilidade de algo que o cidadão pode ter reflexo para o resto da vida dele. Dirigir um automóvel hoje, no mundo moderno, onde o distrair é uma forma, digamos assim, quase que puxante para quem dirige um automóvel, quer seja por um telefone, quer seja por uma distração de uma música, o que for, reflete na necessidade de que o cidadão tem que ser bem preparado. Veja que existe um universo de fatores que justificam 50% das pessoas que buscam a sua primeira CNH serem reprovadas. O documento da CNH ele tem uma importância tão grande que o usuário do DETRAN, o usuário do serviço de trânsito hoje, ele usa mais como um documento oficial do que a própria carteira de identidade, algo que no passado ninguém imaginava dessa forma. Então eu trago isso como um reflexo de que através de uma reunião mensal com todos os donos de centro de formação de condutores, o DETRAN de Alagoas tem criado um ambiente justamente para priorizar esse condutor, mas para que primeiro de tudo ele também tenha a justificativa de que será um bom condutor. E há uma expectativa para que no próximo ano desenvolvamos um projeto através de uma CNH social, onde aquelas pessoas que tenham critérios necessariamente vinculados a uma necessidade possam ter a carteira de forma mais rápida, no sentido de que ele não precise se submeter a esperar 4, 5 meses para juntar o dinheiro para poder pagar o centro de formação. Agora, esse problema da CNH social, ele se torna... É uma ideia interessante porque hoje você tem uma quantidade imensa de pessoas que andam com cinquentinha nas ruas de Maceió, nas ruas de Alagoas, enfim. A cinquentinha ela é praticamente o veículo principal de algumas cidades, principalmente aqui do interior do estado, e ao mesmo tempo mostra que as pessoas elas não têm capacidade financeira exatamente para pagar R$ 900, que é mais inclusive que o salário mínimo, para poder ter acesso a essa carteira. Essa CNH, ela seria de graça? Vocês vão avaliar a questão do pagamento que a pessoa recebe? Tudo isso passa por uma necessidade de se criar um projeto de lei. Esse projeto de lei só pode ser apreciado através da nossa Assembleia Legislativa. Então, a ideia do DETRAN de Alagoas, em cumplicidade com o próprio governo do estado, é editar uma minuta e, obviamente, trazer a discussão através das comissões devidas da própria Assembleia, mediante uma forma, digamos assim, de credenciamento para que como se dará essa habilitação daquele cidadão que vá se habilitar para um propósito de ter uma CNH com custos quase inexistentes, se não inexistentes. Mas é possível isso? É possível, desde que o cidadão diga como. Ele está desempregado há mais de 3 meses, ele tenha mais de 18 anos e compreenda isso entre 18 e 23, 24 anos. Pessoas que recebem o salário mínimo, elas poderiam ter acesso a isso? Por isso que eu estou dizendo a você que é algo que a gente está projetando. Tem um grupo de trabalho dentro do DETRAN, através da Edutran, que está construindo, digamos assim, alguma proposta para que a gente lance na sociedade e haja uma discussão. Mas hoje nós vemos que o próprio Bolsa Família tem critérios, só se habilita no Bolsa Família quem cumpre aqueles critérios. Eu tenho andado através da AND no sentido de buscar informações e ver aquilo que está dando certo
para que a gente possa adotar, moldando a nossa realidade. Qual é o modelo? E o vizinho estado de Pernambuco, ele implantou isso há uns 2 anos atrás, ainda no governo do Eduardo Campos, 3 anos atrás, e para a alegria da cidade e da população ali que cerca o Recife e o estado todo de Pernambuco, 1 milhão de pessoas usufruíram dessa CNH num custo quase que zero. E ele criou, por uma portaria, depois que teve uma lei normatizando isso, os critérios de como o cidadão se habilitaria. Ele se habilitaria no primeiro momento através do Detran, e o Detran encaminha para a autoescola e o próprio Detran subsidia o custo daquilo que a autoescola tem para que ele tenha aquelas 40 horas de aula e para que ele se habilite depois na prova prática. Há uma dificuldade em algumas situações do cidadão que é analfabeto. Se ele é analfabeto, como ele pode ter uma carteira de motorista, já que ele vai ter regras de trânsito que ele precisa ter uma noção de escrita e o que for. E isso traz também uma dificuldade, que aí você entenda que não é só a vontade do cidadão ter a CNH, ele tem que ter também uma formação intelectual que permita noções básicas para que ele possa, no seu ler e escrever, poder dirigir um automóvel. Então, às vezes, o cidadão diz, porque o cidadão não tem uma dificuldade financeira, tal. Sim, mas o que está deixando ele inibido de ter o acesso à carteira não é só a sua condição financeira, também a sua questão dele ser analfabeto. Então, o próprio governo do Estado, nesse tipo de credenciamento, nessa possibilidade, terá que trazer critérios para que a formação dele faça ao menos o básico para que ele tenha noções e possa, com isso, se habilitar para uma CNH. Diretor-presidente, o senhor tem ideia de quantas pessoas em Alagoas não têm carteira de habilitação e circula aí pela periferia do Detran, enfim? Veja só, a fiscalização no governo Renan Filho, ela foi intensificada em mais de 1000 vezes. Nunca se viu na história do Estado a lei seca no interior. E a lei seca hoje, cada fim de semana, cada semana, ela está num ponto estratégico do Estado, cobrindo já de A a Z. Nós já tivemos na parte norte, na parte sul, no agreste, no sertão, renovando isso dentro de um contexto de a população entender que não adianta agir à margem das regras, à margem das normas. Então, com isso, nós fizemos mais de 79 mil testes de pessoas que tentaram se habilitar para ter a sua primeira CNH. E a partir dali nós começamos a ver que é uma demanda enorme. Houve um crescimento dessa Também, demanda. não tenha dúvida, porque justifica o que chamamos de causa e efeito. Mas o maior desafio nosso não é só isso, o maior desafio nosso é conscientizar a população de que não adianta ela andar sem a CNH ou andar com carro com emplacamento de 2 ou 3 anos atrasado ou andar ingerindo bebida alcoólica, porque ele vai ter o que a gente pode chamar de constrangimento. Mas um constrangimento no sentido de que ele vai pagar uma multa, de que ele vai ter seu carro apreendido. Então, nessas operações da Lei Seca, nós vimos um número enorme de motociclistas que tiveram as suas motos recolhidas ao depósito do Detran porque não tinham CNH. E eles estavam acostumados a dirigir há anos, e eles sabem dirigir. Eles estavam acostumados a dirigir há anos com uma moto, como você bem disse, porque criou-se um ambiente, graças a Deus, de facilidade para ele adquirir essa moto, e aí gerou ele aprender a dirigir e nunca teve esse interesse de tirar a CNH, porque não tinha fiscalização, e agora precisa. Mas o documento de CNH vai muito mais do que só o dirigir. Tem concursos públicos que exigem a CNH para o cidadão se habilitar, independente de ser motorista. Então, a CNH é um documento que tem uma abrangência gigantesca na vida das pessoas e aquele adolescente, aquele jovem que começa a ter os 18 anos, a busca disso aí, ele começa a se preocupar. Então, eu acredito que o Estado de Alagoas hoje, ele não tem um número enorme, mas há um número significativo que necessariamente as pessoas devagarzinho vão entendendo. Você tem ideia de porcentagem? 30%, 20%, 10% da população motorista não tem carteira de Não, habilitação? isso a gente faz os estudos lá no Detran por faixa etária. Então, por exemplo, de 18 a 23 anos, de 23 anos a 35, de 35, isso aí vai. Então, o maior índice de dirigir sem habilitação está do 18 aos 23 anos. As blitz do Detran por si só já demonstram isso. Então, eu acredito que em torno de 30, 25 mil pessoas ainda circulando no estado de Alagoas que necessariamente não tem essa carteira. Ou porque tem uma dificuldade de reprovação sempre, tem gente que já está no 3º reteste e essa situação dos 50% de reprovação, nós temos uma vinculação com as autoescolas no sentido de criar um ambiente de entender o porquê disso. Nós estamos apertando muito a fiscalização, nós estamos criando um ambiente agora, inclusive, para capacitar
não só os instrutores. Hoje, a cidade de Arapiraca, a Edutran, a Educação do Trânsito do Detran, ontem e hoje esteve capacitando os instrutores e os proprietários de centros de formação de condutores na cidade de Arapiraca. A ideia nossa é abranger para o estado todo para criar um ambiente de certeza e não aquela justificativa de quem é a culpa. Há culpados, efetivamente. Não adianta eu chegar a dizer que a culpa é do Centro de Formação de Condutores se eu não tiver a prova daquilo ali. O que se justifica é que eles têm que dar 40 horas de aula práticas, ele tem que ser submetido a testes teóricos e ele tem que vir para a banca tendo uma noção do que é dirigir. E a banca examinadora, por si só, ela não tem aquela formatação de ter o espírito de querer negar a CNH por aprovação. Agora, nós temos o compromisso, nós temos a responsabilidade de trazer esse condutor a certeza que ele sabe dirigir. Exemplo, nós criamos nessa banca examinadora a possibilidade de termos 6 bicicletas estáticas dentro da nossa banca examinadora, para que aquele cidadão que vai ter a sua primeira NH entenda que o ciclista faz parte do trânsito. E ele instintivamente sabe que tem que ter 1,5 metro de recuo da bicicleta. Necessariamente, começamos a ver nesses últimos 2 meses uma redução nisso aí. Por quê? Porque quem teve a sua CNH começou a no mínimo, quando vê um ciclista, frear. E antigamente ele não sabia nem sequer que existia a figura do ciclista na necessidade de uma legislação que impõe critérios e responsabilidade. Então, na pontuação para ele ter a sua CNH, passou também a pontuar desde que ele respeitasse aqueles critérios dos ciclistas. Então, como isso, eu dou vários outros exemplos que nós estamos apertando. Hoje, a banca examinadora, ela é altamente criteriosa. Não há margem para interpretação, não há margem para abordagem. Por quê? Porque nós criamos um ambiente de blindagem, no sentido de que cada CNH dessa colocada na rua tem que ser um cidadão que saiba, tenha consciência do que é o trânsito, mas principalmente ele tenha consciência de que ali pode acontecer algo na sua vida e é absurdo. No caso é o seguinte, quando a gente observa essa questão da CNH, você falando dos 60% de pessoas que são reprovadas... 50%, aliás, das pessoas que são reprovadas pelos testes, há uma reclamação, pelo menos em relação ao tipo de carro que as pessoas vão usar na hora do teste, que é um carro diferente do que elas aprenderam a dirigir, e também falam da demora que existe entre o fim do teste na autoescola e a marcação ou a execução do exame no Detran. Você reconhece isso? Compreensível. Entretanto, essa demora de quanto tempo? Essa demora hoje está em 45 dias. Ela era de 90, tempo, né? Era de 60, estamos em 45. Por quê? O Detran tem 1.200.000 usuários do seu serviço. O Detran de Alagoas, ele tem uma estrutura hoje de 300 servidores na sua atividade. E a banca examinadora, para todo o estado, tem 40 abnegados servidores. 40 profissionais altamente capacitados, 40 profissionais dedicadíssimos ao ponto dele sair do seu setor operacional e arrumar suas coisas e ir para a banca no período da tarde para contribuir com esse propósito, que é fazer um exame criterioso, um exame dentro de uma justificativa que tenha essa certeza de que o cidadão só está sendo aprovado porque ele sabe dirigir. O fator tempo, ele pode até contribuir nesta gestão. E eu assumo o desafio aqui de que esse tempo não passará de 15 ou 20 dias, porque é o lógico, é um tempo recorde. Mas aí o que é que a gente está fazendo? Criando mecanismos de fazer exame para que servidores do Detran eles possam se formar como examinadores e essas pessoas saiam das suas atribuições no período da manhã e possam ir à tarde à banca, inclusive abrindo aos sábados. O maior serviço que o Detran pode ter é a população ser bem servida, é a população ter a certeza de que não vai gerar nenhum tipo de problema. E o constrangimento que você se refere pelo tempo é no sentido que aquele cidadão pode ter esquecido aquela aula que ele teve há 45 dias atrás, uma vez que passou o tempo. Só que o Detran de Alagoas está criando um ambiente para todas as sextas-feiras, no período da tarde. Nós fazemos um grande curso, mas um grande curso, digamos, de reativar a sua memória no saber e no compreender o que é a direção. Então, nós estamos criando um ambiente na própria sede do Detran. Quero ver se isso até o final de agosto já está implantado, porque tem toda uma formatação jurídica e burocrática que eu tenho que cumprir. E também, enquanto ele espera, na banca de Maceió, é uma estrutura toda fechada, que ele não tem acesso, e na parte que ele fica aguardando é toda acondicionada, é coberta e tal. O problema, às vezes, é que o familiar acompanha esse candidato e quer entrar e não pode, porque ali está um ambiente fechado. Então, ele tem que ficar do lado de fora do ambiente, justamente para que aquela prova seja exigente. E dentro desse automóvel hoje é gravado e filmado qualquer tipo de
contato que ele tinha com o instrutor. Então, qualquer indagação dele de uma interpretação equivocada do instrutor, é só ele requisitar o filme e ali ele tira as dúvidas, como várias vezes o fez. Agora, a questão do carro é uma questão que necessariamente impõe um padrão, a uma padronização do serviço. Por quê? Você tem, na hora que você se inscreve, uma escala de classificação. Eu escrevi primeiro, segundo, terceiro e vou marcando os dias. Se eu tiver um carro de cada marca, o cidadão que aprendeu na autoescola, por exemplo, no Uno Mille, vai ficar fazendo 10 marcações até chegar no Uno Mille. E a gente tem que entender que ele não foi conduzido a dirigir o Uno Mille, ou um Gol, ou um outro carro. Ele foi conduzido a dirigir um automóvel. Então, o pisca-pisca é igual, a marcha é igual, o volante é igual, aquela estrutura é igual. Então, esse conceito, no meu sentir, ele é pertinente, mas é descabido quando você traz uma condição de que o cidadão só sabe dirigir aquele carro. Mas psicologicamente não envolve essa questão? Demais, a razão pela qual ele vai ter essa aula antes, razão pela qual quando ele chega hoje com os carros do Detran na banca, ele vai receber aquela orientação, não de ter uma aula para ele dizer como é que ele vai agir, mas para ele dizer, olha, você quando for estacionar um carro, e qual é a grande indicação de reprovação? Pronto, a gente mata a charada agora, sabe qual é? Baliza. E a baliza não se dá porque ele não sabe dirigir um Uno Mille, um Gol ou outro carro. A baliza se dá porque ele não sabe realmente estacionar o carro, fica nervoso. Agora, você imagina num trânsito tumultuado, estressado, o cara na rua do comércio tentando estacionar um carro, olha que confusão. Então, o que é que a gente tem que ter? A gente tem que ter a responsabilidade, e a banca criou com os centros de formação de condutores um ambiente de que eles foram para dentro desse espaço, que eles não conheciam como era, já foi nessa gestão nossa. Eles conheceram todo o espaço, fizeram uma avaliação pedagógica de cada ponto que havia e teve, da unanimidade das autoescolas, do Centro de Formação de Condutores, a aprovação daquilo que se apresentava. A reclamação e a reivindicação do carro, ela se dá porque, num período passado, a autoescola tinha o carro dela e esse carro da autoescola era submetido à avaliação pelo condutor. E quando havia o reteste, a autoescola também ganhava porque a gasolina era do carro dela. Então, se um reteste hoje custa um valor, era 3 vezes aquele valor. Por quê? Porque gerava também uma receita para a autoescola. Então, houve uma problemática quando se quebrou esse vínculo, justamente porque nós vivemos um momento de crise e qualquer receita é benefício para qualquer empresa. Mas os centros de formação de condutores, eles têm tendo comigo uma reunião a cada primeira segunda-feira do mês. Estamos construindo algo que eu acho que nunca se existiu na história desse Estado, que é uma relação de muita transparência, de responsabilidade, mas principalmente uma relação focada para o condutor de veículos. Ele tem que sair capacitado. Meia sola, algo que remeta a qualquer interpretação, não existe. Veja que o simulador, tão falado simulador, foi um instrumento de tentar se buscar uma redução para as autoescolas que aderiram àquilo ali. Por quê? Porque o Centro de Formação de Condutores, ele tem que dar 40 horas, mas ele tem que dar também um número de horas noturnas. E se justificava que o custo de uma aula noturna dessa passava de R$25 quando ele tinha o carro, o instrutor, a gasolina e o adicional noturno que tinha que pagar o instrutor. No simulador é 1/3 disso. Eu não sei porque essa relação entre simulador e autoescolas é feita entre eles, mas o Denatran, entendendo que isso era uma necessidade, determinou a semana passada que o país inteiro tem que implantar isso como uma obrigação. E a gente o Estado de Alagoas já tinha isso, foi algo que eu já encontrei da gestão passada, mantive porque teve uma decisão judicial do doutor Alberto Jorge, um dos juízes mais conceituados do Estado, e eu, quando li a decisão dele, realmente me rendi. E alguns que não queriam a implantação desse equipamento submeteram a uma análise do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça também manteve essa determinação. E aí eu começo a ver que esses 50%, em algumas autoescolas que estão trabalhando com muita vinculação ao simulador, já está caindo o nível de reprovação. E aí onde é que está o feedback? Quem nunca dirigiu um carro, quem não sabe dirigir, quem não tem noção, o simulador, principalmente no interior do estado, e os donos de autoescola sabem o que eu estou dizendo, tem sido uma bênção. Porque ele consegue manejar, ele consegue ter uma intimidade com o automóvel e ele consegue simular, o próprio nome está dizendo, ambientes de ladeira, de chuva, de freio abrupto, sem bater no carro, sem atropelar ninguém, sem criar nenhum ambiente de constrangimento, se eu posso assim repetir, a ele. E através do simulador, não. Ele consegue colocar a ladeira da catedral chovendo meia-noite e o carro engasgou. Como é que ele vai ligar para o carro voltar a funcionar sem o carro ter algum tipo de sinistro, de problema? Então, isso foram indicações. A nossa equipe está fazendo esse trabalho. Ficamos de fechar este final de mês. A que nível isso houve de redução? E aí eu estou criando um ambiente, não digo para criar uma premiação, nenhuma despremiação, mas para que a sociedade, para que os técnicos, para que o Detran saiba qual foi aquela autoescola que teve alunos mais aprovados.
mas também vamos ver qual foi aquela autoescola que teve alunos mais reprovados. E a partir daí eu vou começar a fazer um trabalho de fiscalização e controle para saber, na essência, o que é que está acontecendo. Se ouvia falar em estados vizinhos, como Pernambuco e até em Sergipe, no ano passado, autoescolas que o cidadão chegava lá, botava a sua digital e ia embora, só voltava quando fechava a carga horária necessária e recebia a carteira. Não a carteira, mas recebia o certificado que tinha cumprido as 40 horas e daí ia ser submetido ao exame. Eu não quero acreditar que em Alagoas exista isso. Nós estamos fazendo uma fiscalização intensa, em vez de quando ainda surgem alguns comentários, tal. Hoje, qual é a vantagem? O mundo vive num grande Big Brother. O WhatsApp é um instrumento que, se a pessoa souber bem usar, ele traz informações rápidas. Então, o próprio aluno, o próprio cidadão que sente uma facilidade, ele mesmo denuncia. Ele mesmo encaminha o WhatsApp, faz uma justificativa, denuncia, e isso faz com que abramos procedimentos de apuração. Tem uma autoescola que eu estou agora, com muita tristeza, descredenciando, desabilitando por esse excesso de responsabilidade que os seus diretores tinham na má conduta e na má gestão. O processo, ele começou o ano passado, mas ele teve cabimento e aperto e fiscalização nessa gestão atual. Mas é no interior ou na capital essa autoescola? É na cidade de Arapiraca. Na cidade de Arapiraca. A questão das cinquentinhas, o senhor tem ideia de como é? Finalmente, elas podem circular, não podem circular? O condutor tem que estar habilitado ou não? Há casos, inclusive, de menores que circulam no interior do estado com essas motos, enfim. O secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, um abnegado promotor no exercício de uma atividade que está honrando a todos os alagoanos, ele mostrou, por estudos da Defesa Social, que muitos dos meliantes conduziam esse tipo de veículo. Razão pela qual, numa reunião que tivemos no começo do governo, a necessidade de o Detran normatizar essa história para que efetivamente ele conseguisse, nas blitz, esses veículos serem, no mínimo, apreendidos, quando não recolhidos, porque ali se encontrava algum tipo de situação. Claro que isso, numa absoluta excepcionalidade. Nós tivemos uma reunião com o CETRAN e essa história também remetia à Justiça, porque teve uma decisão judicial também de Sua Excelência, o juiz Alberto Jorge, muito profícuo nas suas atribuições, onde ele, no primeiro momento, deu uma decisão e, no segundo momento, no mérito, ele enfrentou a matéria e essa decisão ela remete à data de 16 de julho de 2014, dando conta de que quem tinha a cinquentinha até aquela data, ele poderia, digamos assim, usufruir de qualquer benesse. A partir daquela data, ele tinha que ter o registro daquele equipamento. E esse registro de equipamento ele tem que ser lançado na base de dados de quem? Do órgão que faz a gestão do trânsito. No caso Maceió, no caso Arapiraca, no caso Palmeira dos Índios, são 12 cidades que têm o seu trânsito municipalizado. Esses órgãos procuraram o Detran dizendo, eu não tenho condições de fazer registro, até porque a minha base de dados, ela não se vincula ao Denatran. A base de dados do Detran de Alagoas, ela é unificada na base de dados do país inteiro, isso tudo fica sob a guarda e custódia do Denatran. Tanto que a nossa carteira de CNH tem lá, válida em todo o território nacional. Então, com esse contexto, nós, através do Denatran, criamos um ambiente para saber como o Detran de Alagoas pode passar a fazer o registro desses ciclomotores, uma vez que ele não tem chassi. Se não existe chassi, como é que eu vou fazer o registro disso? Não é verdade? Então, a gente está instrumentalizando, mas eu não podia ficar esperando algo que ainda pudesse piorar. Então, nós arregaçamos as mangas, criamos um ambiente e hoje, por coincidência hoje, eu publiquei uma portaria no Diário Oficial, onde eu faço o marco. O Detran de Alagoas e todas as suas Ciretrans e todos os pontos de atendimento recebem para o registro desse tipo de equipamento, mas a data de marco vai ser 16 de julho de 2014, que foi aquela data. Houve um recurso, mas esse recurso ainda está no Tribunal de Justiça e ele não foi aplicado o efeito suspensivo daquela decisão do Dr. Alberto. Então, está valendo a validação de uma resolução do Conselho Estadual de Trânsito, onde ele assim normatizava. Na verdade, essa minha portaria faz só a convalidação de uma resolução do Conselho Estadual de Trânsito, que muito tem ajudado em todas essas perspectivas. Entretanto, num futuro muito próximo, acredito que antes da virada do ano, a gente vai ter no Detran todo um ambiente de justificativa para isso. Agora, para isso, a gente tem que ver se vai se incorporar nesse contexto a ideia de um chassi ou a ideia de algo que possa ter esse controle. Como se incorporar hoje a estrutura da moto permite se colocar? Permite. Agora, isso é uma discussão muito mais ampla. Ela, inclusive, é vendida até em supermercado. Porque não existia essa formatação. Então, a ideia é que essa discussão tem que vir do Denatran e o Denatran ele vai regindo, digamos assim, de acordo com as demandas. Veja que, por uma situação isolada, do Celso Russomano, não sei se você viu essa reportagem há uns 3 meses atrás, que uma pessoa transportava uma criança de 8 meses dentro desse transporte escolar, levando para a creche. E a reportagem parou aquele carro e achou um absurdo uma criança de 8 meses num banco de um automóvel, podendo, o cinto de segurança, o bebezinho todo troncho, aquilo podendo trazer um acidente terrível.
aquela reportagem deu uma repercussão tão grande e aí a mídia tem uma força enorme para mudar, inclusive, este comportamento no sentido do ajuste, de perseguir um direito, que o Denatran editou uma portaria obrigando que todo carro tenha que ter, para crianças menores de 3 ou 4 anos, aquela cadeirinha que é obrigatória dele ser transportado. E para criança, inclusive, aquele que eles chamam de baby transporte, né, que coloca na cadeira. E saiu até uma reportagem no Jornal Nacional também, depois que o Denatran obrigou isso, os donos de transportadoras reclamando, porque o assento para a criança era num tamanho, com aquela inclusão o assento aumentou e ele vai reduzir o número de passageiros. Então, tudo isso gera uma dinâmica muito grande no trânsito. Então, algo que a gente esteja falando hoje, amanhã já é sistematizado de forma diferente, depois de amanhã de outra forma. Entretanto, eu posso atestar que a frota de Alagoas é 750 mil carros, 250 mil motos, com vias e ruas que remetem a 10 anos atrás. Não há como não ter congestionamento. É impossível nós andarmos na Pajuçara entre 5 e 7 da noite e não levar mais de meia hora, do CRB antigo até o Matsubara, se você for passear na orla toda de automóvel. É impossível você descer a Fernando de Lima sem levar menos de meia hora. Só que isso faz parte de quê? De uma exaustão de vias por carros que necessariamente transitam dentro de um direito do cidadão, porque ele teve um poder aquisitivo que permitiu ele ter o carro e ele vai usufruir do carro. Cabe a quem? Cabe aos governos, cabe aos organismos de controle criar e modular a responsabilidade desse condutor. Quando se vê a lei seca, é algo que remete hoje a uma certeza. Ao menos na minha gestão, não há interpretação, não há carteirada, não há patente, não há pessoa que necessariamente, sendo pega, vai chegar lá e vai encontrar qualquer tipo de favorecimento. Por quê? Porque a lei seca é algo que remete a uma responsabilidade, é uma legislação nacional. No primeiro momento da edição da lei seca, as indicações de alcoolemia se davam por olhos vermelhos e a camisa aberta até perto do umbigo. Eu não sei por que esse critério. E aí o cidadão alegava que estava com conjuntivite, alegava que era um boêmio, por isso usava a camisa daquela forma, e ele ia para a justiça, um mandado de segurança afastava toda e qualquer vinculação. E aquela tolerância, ainda que fosse mínima, passou a ser zero. E depois disso, o legislador entendendo, o que é que ele disse? A recusa ao bafômetro, por si só, remete à mesma tipificação como se ele tivesse altamente alcoolizado no volante. Então, o cidadão, quando é pego ou numa abordagem da lei seca e se recusa a fazer, ele já está fazendo um comprometimento a si próprio e não aquela interpretação de que ele não vou fazer prova contra mim. Neste caso, ele está fazendo. Por quê? Porque não é uma questão de uma legislação do Detran, é uma questão do Brasil afora, onde diz que a recusa, ela remete à mesma tipificação como se alcoolizado ele tivesse. Qual é a consequência disso? R$ 1.940 de multa e 1 ano sem CNH. A gente vai continuar a falar sobre isso, porque a gente vai levar a questão da lei seca no próximo bloco para as pessoas que têm maior poder aquisitivo, as pessoas mais bem aquinhoadas da sociedade. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Lembrando que o nosso programa também é transmitido pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Voltamos já.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Paredão ligar nas vidas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro, eu quero ouvir que foi que chegou no Brasil. Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva, que uma maroca e uma... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Olá, voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando Antônio Carlos Gouveia e no bloco passado a gente falava exatamente, diretor-presidente, sobre a questão da lei seca. O senhor fala que a lei seca vem apertando bastante o cerco aqui na capital alagoana, mas vira e mexe há alguns casos de pessoas com alto poder aquisitivo, com a situação financeira bastante confortável, ou até mesmo ligadas à Assembleia Legislativa ou pessoas de poder aqui no Estado, que elas conseguem algum tipo de truque ou tentam usar truques no trânsito para poder escapar da lei seca. Você identifica esse ano alguma particularidade? Inclusive, há um deputado estadual bastante conhecido que costuma dar bêbado aqui em bares, enfim. Esse deputado não dirige carro, vocês não conseguem flagrar? Há alguma dificuldade em relação a isso? E qual o recado que você envia para essas pessoas que insistem em dar, digamos assim, tentar usar a carteirada ou tentar driblar a fiscalização da lei seca? Vamos começar com os casos, depois o recado. Mais uma vez cumprimentando a você, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui dando esses esclarecimentos e dizer que o governo Renan Filho, ele está trabalhando com absoluta independência. Não existe a chancela do nome, não existe a chancela da patente em qualquer operação do Detran. O que existe é o fato, independente de que raça, de que atitude, de que profissão, do que for. Isso tudo faz com que a gente tenha necessidade de ter um controle, porque o desacato hoje, ele é vinculado a um desrespeito a uma autoridade policial que está numa abordagem fazendo um mecanismo de controle, para um controle que remete numa lei que justifica uma obrigação. Então, toda a operação da lei seca, ela é filmada. Nós fizemos, toda ela é filmada? Toda ela é filmada. Nós fizemos os carros têm filmagem, é isso? Não, fica uma câmera fora, escondida, obviamente. Como na Polícia Americana. Filmando toda a abordagem. E eu fiz 2 operações de lei seca esse ano com um drone de cima. Foi uma coisa fabulosa, porque a gente conseguia ter uma visão macro e a lei seca completou 3 anos essa semana, 3 anos. E nesses últimos 6 meses nós fizemos mais operação do que os 2 anos e meio que ela existia. Por quê? Porque nós expandimos para o interior. E dentro desse trabalho da lei seca, a abordagem não se vai só para a alcoolemia.
Quando os nossos agentes fazem uma abordagem, que eles solicitam um documento, que ele vê o cidadão que está em estado normal, mas o nervosismo, a agonia remete à necessidade de uma apuração mais investigativa ali. E aí, nessas operações da lei seca, acredito, senhores, nós encontramos armas, encontrou-se drogas, encontrou-se R$40 mil em 2 carros que estavam na chã da Jaqueira o mês passado, em dinheiro vivo, fruto de um roubo no vizinho estado de Pernambuco. Então, você veja que a lei seca, ela tem uma complexidade, mas tem também um raio de ação muito maior do que só pegar pessoas, do que só constranger. Nunca. O Detran de Alagoas não tem por propósito constranger, nem sair atrás de pessoas que venham justificar o álcool como um propósito de querer se amostrar ou querer sair do eixo. Entretanto, o Detran de Alagoas tem a responsabilidade de deixar pessoas conscientes no trânsito. É um número que se renova cada vez mais. Eu estou no 6º mês de gestão no Detran de Alagoas, mais de 700 autos foram lavrados dentro de a cada 2 meses. Então, se eu botar 7 vezes 3, eu tenho 3 e 7, 21, 2.100 autos lavrados só por alcoolemia. Só por alcoolemia. Então, essas abordagens, elas geram muita situação. Entretanto, já existem sinais de que está valendo a pena. Primeiro, Carnaval de 2015. Sento numa mesa, coloco na mesa DR, Polícia Rodoviária Federal, as SMTTs, fizemos um planejamento no estado todo, o primeiro ano que se gerou um carnaval sem vítimas fatais no trânsito. Houve acidentes e tal, mas vítimas fatais não houve. Por quê? Porque o cidadão estava vendo o estado todo sendo monitorado. Ainda que tenha sido pego no carnaval pessoas de patente alta, essas pessoas foram conduzidas naquela situação que merecia a uma delegacia de polícia, foi submetida a um BO e depois foi liberada porque estava com bebida alcoólica dentro de uma tolerância zero, que no sentido da lei seca não tem que ter jeitinho de facilitar a vida de ninguém. Então, o cara é submetido ali... Elas tiveram que pagar a fiança. Tiveram que pagar. Não houve nenhum tipo de truque, manobra, ao contrário, o cidadão foi e tal. Às vezes, há casos que a gente pode dizer até hilário. Já aconteceu o caso do cara, o guarda manda parar, o cidadão para e, de repente, sumiu, está lá o carro parado. Ô, gente, cadê o homem? O cara vai-se embora, não quer saber. Aí, meia hora depois, chegou uma parente da pessoa para vir pegar o carro. Não, mas não era ele que estava dirigindo, porque a gente mostra a filmagem. Há um caso no estado de Alagoas que quase que eu posso dizer que foi uma situação inédita no meu sentido. O cidadão vem dirigindo, a lei seca para, ele faz o bafômetro, acusou, ele é autuado e a esposa vem dirigir o carro. Quando a esposa veio dirigir o carro, ele sai, a esposa saindo. Quando ela andou 3 metros, o guarda mandou parar, apitou. Ele estourou dentro do carro. Mas como se acabaram de me parar aqui? Não, mas a senhora está sendo filmada aqui. Quando ela fez o bafômetro, os 2 foram autuados. A pessoa, o casal, os 2. Agora, claro que no teor de álcool mínimo, mas não é uma questão do Detran. É uma questão que constrange também o agente do Detran, porque ele não quer penalizar, ele não quer constranger, mas o problema é que a tolerância é zero. Então é muito mais cômodo o cidadão, por qualquer situação que vá beber, não dirigir um automóvel, um táxi, 20, 30 reais resolve, do que ele pagar 1.940 para se deslocar. Hoje a gente vê em festas, em casamentos, em aniversários, 2 ou 3 casais se juntarem e vão num táxi, né, fretam aquele táxi, vão justamente para não ter esse tipo de aborrecimento, porque são situações que às vezes remetem, principalmente pela situação de constrangimento. Eu já fiz várias vezes o teste do bafômetro, digo a vocês que não há exagero, é uma questão natural, é uma questão que a pessoa se submete dentro de algo que não acha que está sendo agredido, porque o grande impacto é isso, o cidadão vem no carro, olha, senhor, por favor, faz o bafômetro, está sendo agredido. E aí já começa o bate-boca com a gente e o agente está cumprindo o papel dele, está na rua, está fazendo a fiscalização, porque aquela situação, tanto que esse Waze, quando o cidadão afirma, ele não imagina do que pode acontecer. Vou dar um exemplo aqui. O cara faz e manda no Waze, está tendo uma brisa da lei seca ali, aí todo mundo desvia o caminho. Um cidadão sai de casa às 6 horas da manhã, advogado do Tribunal de Contas, cruza a Amélia Rosa, vem um cidadão 6 horas da manhã, passa, e você se lembra daquele acidente, o cidadão morreu como uma coisa absurda, teve pulmão perfurado que foi, porque o cidadão vinha 100 e tanto numa avenida daquela que ele não podia passar de 60, que é essa avenida, inclusive, onde é o estudo desse canal de televisão. Então, para vocês verem que amanhã qualquer um de nós pode ser vítima. Então, se vocês entenderem que a lei seca pode ser vista como um livramento, seguramente nós não queremos estar enterrando nossos parentes, nossos filhos, entes queridos, por irresponsabilidade de outro. Então,
Então, acredite que tudo que a gente chama de causa e efeito reflete que em trazer paz, em trazer harmonia. Então, antes de você pensar que está sendo constrangido, eis o recado que o Detran dá. Antes de você pensar que está sofrendo qualquer tipo de agressão, pense que amanhã um filho seu poderia ser vítima. O mês de maio foi o mês de alerta nacional sobre o trânsito. Eu levei para dentro da universidade uma campanha de trânsito, onde eu levei pessoas que deram testemunhos. Um cidadão era professor de natação, tetraplégico, hoje é subsecretário da Rosinha, da ADEFAL, que ela é secretária, ele é subsecretário dela, e ele contando do testemunho dele, que aos 20 e poucos anos foi atropelado por uma irresponsabilidade de um mau condutor, e hoje quando ele vai urinar, ele tem que fazer um canal pela uretra para expelir a urina do rim, porque ele não tem nenhuma movimentação. Eu levei uma senhora como a Séries Vasconcelos, dando um testemunho do filho que foi atropelado, dentro de uma situação que o acidente se deu às 6 horas da manhã, e o motorista tinha incidência já de alcoolemia, porque já tinha sido objeto de pego em uma operação da lei seca, e é um motorista de ônibus. Então, eu estou trazendo esses exemplos para vocês verem que a lei seca não pode ser vista como algo nocivo à sociedade, tem que ser vista como algo que a sociedade compreenda, que a sociedade absorva, porque amanhã, quando formos vítimas de alguém da alcoolemia, pode ser tarde, razão pela qual o apelo que a gente faz. E respondendo à sua justificativa, hoje não há margem de interpretação. Eu louvo a Deus quando eu vejo o Ministério Público Federal fazendo aquela campanha do Diga Não à Corrupção dentro da operação da Lei Seca, justamente para trazer à sociedade alagoana a simbologia de que não há margem para interpretar, porque o ato de corrupção é até o ato de liberar. O ato de corrupção é até o ato de favorecer a qualquer infrator que está se beneficiando, ou porque tem uma patente, ou porque tem algo que remeta à sociedade um status diferente daquele oficial, daquele guarda que na rua ali está. Então, não comporta mais. E eu agradeço ao Ministério Público Federal, quando participou da campanha da Lei Seca conosco, porque enquanto os carros do Detran estavam parando por alcoolemia, eles estavam panfletando, Diga Não à Corrupção. O Detran de Alagoas foi o único órgão que aderiu, acredito que outros estão aderindo, aquele mesmo banner que o Ministério Público Federal tem no seu prédio. Na porta do Detran tem uma placa gigantesca, Diga Não à Corrupção, com o site do Ministério Público Federal, e hoje qualquer tipo de manejo, qualquer tipo de algo que remeta à interpretação, denuncie ao usuário do Detran. Nós temos mais de 36 serviços na internet, que eu posso dizer que o site do Detran ele é praticamente autodidata. Se você tiver uma curiosidade e abrir cada link daquele, você vai ver que você hoje faz muito serviço sem a necessidade sequer de ir ao Detran. Nós implantamos um serviço agora que está trazendo uma vantagem enorme. Num período recente passado, no começo da minha gestão, eu encontrei isso lá de que o cidadão, para vender um carro, ele tinha que ir ao Detran, tirava uma guia, voltava, pagava a guia, vinha com o carro, fazia vistoria, voltava, tirava outra guia, pagava para depois fazer a transferência do carro. Agora ele tira tudo de uma vez só, quando chega no Detran de uma vez, faz a vistoria e já transfere o carro. Como esse, são vários outros procedimentos que nós estamos buscando para trazer. O primeiro emplacamento, você faz o seu primeiro emplacamento em casa. Uma coisa rapidíssima, é fácil, sem precisar mais ir para a sede do Detran, você tira tudo pela internet e ainda paga pela internet. Agora nós estamos tentando implantar, eu quero crer que até o mês de outubro, porque a burocracia, a licitação é tudo, é o ponto de autoatendimento. Se você tem um endereço e você muda de endereço, você tem que ir a um ponto de atendimento do Detran para fazer essa alteração de endereço. Eu tive uma reunião com a Eletrobras essa semana e nós estamos cruzando o banco de dados, porque a Eletrobras tem um banco de dados atualizadíssimos pela coleta de luz, para que o cidadão que necessariamente for fazer uma mudança de endereço, ele nesse ponto de autoatendimento já clique ali e quando ele botar o endereço, se a base de dados da Eletrobras confirmar, ele tem aquele endereço confirmado sem precisar ir ao Detran. E esse serviço, inclusive, a gente vai botar uma máquina para que ele possa pagar o seu emplacamento, para que ele possa pagar e usufruir de todo um benefício de forma rápida, sem criar o problema. O grande problema que eu posso dizer assim que nós temos hoje é a necessidade de capturação de documento. Eu tenho feito algumas reuniões com os Correios, tenho feito apelo aos Correios. É uma incidência gigantesca de documentos que voltam. Documentos que voltam. E aí, quando esse documento volta, o usuário reclama porque não recebi meu documento. Mas o documento sai e no máximo 48 horas ele tem que estar
sendo emitido para chegar na casa do usuário do serviço do DETRAN em 3 dias. O senhor fala da primeira carteira, da primeira carteira, IPVA, da renovação, do IPVA, qualquer documento. Aí o que é que acontece? O Correio no estado de Alagoas não vai à cidade de Marechal Deodoro. O Correio no estado de Alagoas não vai a algumas regiões que criam uma dificuldade imensa. Por quê? Porque esse documento volta, ele hoje não fica na base do DETRAN, mas fica na base do Shopping Miramar, numa estrutura grande, até por acesso, que era mais central, mais perto. E aí o usuário tem que se deslocar ali. Já aconteceu o caso de uma blitz na Jatiuca. O cidadão teve o carro apreendido e aí quando viu o documento dele tinha sido emitido pelo sistema do DETRAN, mas o senhor não está portando o documento. E o cidadão é obrigatório portar o documento do carro como portar a carteira de motorista, ainda que esteja regular. Mas se ele não estiver portando aquele documento, é uma infração e daí gera um auto de infração. Então ele deixou o carro, tomou um táxi, imediatamente foi ao Shopping Miramar, capturou o documento, voltou e não teve nenhum problema. Mas é um absurdo isso, porque o DETRAN, ele fez todo um aparato, se paga mais de R$500 mil por mês aos Correios, para que o Correio traga um serviço de excelência e eu confesso que eu não sei mais o que fazer. No caso, só para a gente poder encerrar o nosso programa, e rapidamente, eu queria que você falasse exatamente sobre esses serviços de descentralização. Há uma demanda muito grande pedindo para que o DETRAN sempre se descentralize mais da sede do Tabuleiro dos Martins. O senhor tem quantas sedes hoje, digamos, subsedes do DETRAN, e qual é a proposta para poder descentralizar mais? Vocês querem chegar aonde para que o cidadão possa ter o acesso ao serviço do DETRAN? Nós queremos chegar em todo canto. A ideia dessas máquinas de autoatendimento é que vai ter um conjunto de serviços que o usuário do serviço do DETRAN, trafegando num shopping, transitando numa repartição pública, ele possa ter aquela base, que é um ponto de autoatendimento, e ali com aquela máquina acoplada ele faz todos os usos daquele serviço. Entretanto, hoje, nós temos uma deficiência enorme, que é o quadro de servidores. Eu lhe dizia no começo da entrevista que nós temos 300 servidores abnegados e somente o servidor efetivo é que pode entrar na base de dados do DETRAN, e essa base de dados, ela compreende um universo de informações que não pode ser utilizada por ninguém mais que não seja servidor. Então, restringe a um número máximo de servidores esse acesso e restringe a possibilidade de eu ampliar. Há dinheiro, há estrutura, mas não tem gente apta que possa necessariamente ampliar. Entretanto, o Shopping Maceió hoje, de uma forma inédita, nós trouxemos a vistoria para a parte baixa da cidade. Quem tinha um carro que precisasse submeter uma vistoria tem que ir à parte alta da cidade, ou no Miramar, ou na própria base da sede do DETRAN. E essa vistoria remete hoje a um conforto maior, porque o cara vem aqui no Shopping Maceió, que é o antigo Shopping Guatemi, e ele faz a sua vistoria sem precisar sair dessa região onde mora. Entretanto, a perspectiva nossa, e o governo Renan Filho está fazendo um esforço para, no ano de 2016, o concurso público possibilitar uma ampliação, e aí sim, nós vamos deslanchar, fazendo bases em cada ponto de apoio, digamos assim, onde tenha uma circulação muito grande, e o maior desafio do governo Renan Filho. Nós queremos criar no ano de 2016 uma base móvel do DETRAN, um caminhão dotado de todos os serviços e a cada dia ele circulando num bairro e numa cidade, dentro de um planejamento, obviamente, que ali facilite a vida, porque a base é a Ciretran, Matriz de Camaragibe, 7 municípios são atendidos em Matriz. Por que não a gente fazer uma basezinha em cada ponto para que aquele usuário não venha? Exemplo, Giraldo Puciano. A gente tem uma base em Giraldo Puciano, que é a Ciretran de lá, faz um atendimento gigantesco e através de uma iniciativa e de um convênio com o DETRAN, a gente já está ampliando aquele serviço. Então o cidadão tem que sair dali para Arapiraca e agora vai ficar lá, inclusive com a determinação do governador que ele quer colocar lá o serviço de identificação. O serviço de identificação também é algo que necessita ter uma amplitude e ter junto. E aí eu estou tentando fazer com o secretário Alfredo Mendonça uma base de dados única entre Eletrobras, Instituto de Identificação e DETRAN, porque aí nós conseguimos dar uma cobertura maior, mais ampla e facilitando a vida não só do usuário, como do próprio mecanismo de controle do Estado, que gasta dinheiro, perde-se tempo com duas bases que podiam estar unificadas numa só. Antônio Carlos Gouveia, diretor-presidente do DETRAN, nós agradecemos imensamente pela sua presença aqui em nosso programa. Uma satisfação sempre receber você aqui nos estúdios da TV Mar. Também agradecemos a você, telespectador, pela sua audiência em nosso programa. Lembrando que em instantes o nosso programa vai estar no site da TV Mar, que fica no portal gazetaweb.com. Lá você tem um banner da TV Mar e lá você pode acompanhar os arquivos do programa Análise e também os arquivos de todos os programas aqui da nossa televisão. E voltamos na próxima semana. Até lá.